O segundo dia de depoimento do ex-ministro Eduardo Pazuello começou com 24 senadores inscritos para fazer perguntas. O primeiro foi o senador Eduardo Braga. Ele questionou o ex-ministro sobre o episódio em que entrou sem máscara em um shopping em Manaus e sugeriu um pedido de desculpas. Vossa Excelência foi ao shopping e, mesmo abordado pela autoridade local, Vossa Excelência estava sem máscara e transitando no shopping. Portanto, esta é uma oportunidade para que Vossa Excelência possa pedir desculpas e reafirmar o seu compromisso com o uso de máscara, de álcool em gel e de distanciamento. Hoje eu sou uma pessoa conhecida, virei um homem público e mesmo naqueles 8 metros de entrada foi o suficiente para ser muito mal interpretado. Peço desculpas. Erro é humano, mas é preciso reconhecer o erro. Está reconhecido. A crise sanitária no Amazonas, no início do ano, especialmente em Manaus, com a falta de oxigênio, voltou a ser foco de muitos questionamentos. O senador Eduardo Braga perguntou de quem foi a responsabilidade pela falta de oxigênio no estado. O ex-ministro culpou o governo estadual. A empresa White Martins, que é a grande fornecedora, associada também, somada à produção da Carbox, que é uma empresa menor, ela já vinha consumindo a sua reserva estratégica e não fez essa posição de uma forma clara desde o início. Começa aí a primeira posição de responsabilidade. Não tem como nós isentarmos essa primeira posição. Cabe, o contraponto disso é o acompanhamento da Secretaria de Saúde, que não fez. Se a Secretaria de Saúde tivesse acompanhado de fato e de perto a situação da produção e consumo do oxigênio, preocupada com o aumento do oxigênio, teria descoberto que estava sendo consumida uma reserva estratégica e que medidas precisariam ser feitas imediatamente. Nós fomos muito proativos da nossa parte, no momento que tomamos conhecimento. Lamento discordar. Vossa Excelência chegou com a sua equipe em Manaus, mas não providenciou o avião para ir buscar o oxigênio na Venezuela. Não providenciou para buscar oxigênio líquido em volume e em quantidade necessária. Nem o senhor, nem a Secretaria do Governo do Estado, nem a Prefeitura, nem ninguém. E o que aconteceu? Vidas se foram. E a razão desta CPI é porque vidas importam. Pazuello disse que a decisão de não intervir na saúde pública do Amazonas foi tomada numa reunião ministerial. Por que não foi decretada a intervenção na saúde pública do estado do Amazonas? Foi levada a reunião dos ministros com o presidente e o governador presente, se explicou, apresentou suas observações e foi decidido pela não intervenção. Foi dessa forma que aconteceu. Nessa reunião, o senhor lembra alguma coisa do que o governador do Amazonas argumentou sobre o porquê que ele não queria que fosse feita a intervenção no Estado? Teve argumentos fortes? A argumentação, em tese, é de que o Estado tinha condição de continuar fazendo a resposta dele. À luz da Constituição, quem é que decide intervenção? São os ministros ou o presidente da República? Não, o presidente da República estava presente. Ah, ele estava presente? Estava, então claro. ele decidiu, senador Eduardo, então ele decidiu que não tinha que intervir na saúde do Amazonas? Essa decisão foi feita nesta reunião. O ex-ministro teve que dar explicações também sobre o Tratikov, uma ferramenta divulgada pelo governo em Manaus para facilitar diagnósticos de Covid-19. Ele disse que a plataforma nunca foi usada, que quando descobriram que ela foi hackeada, o Ministério retirou do site. Existe um boletim de ocorrência, uma investigação que chega nessa pessoa. Ele foi descoberto, ele pegou esse diagnóstico, botou, alterou com dados lá dentro e colocou na rede pública. Quem colocou foi ele, tem todo o boletim de ocorrência, eu vou disponibilizar. Essa é mais uma revelação da CPI. Isso aí é para esconder até a hoje, senador Omar, nem o povo amazonense, nem o povo brasileiro sabia que uma plataforma, um programa, um software que deveria ser para tratamento, foi roubado, hackeado, manipulado. Voltou ao debate também a polêmica sobre o uso da cloroquina. O senador Marcos Rogério, da base governista, reclamou que a CPI tenta enquadrar Bolsonaro e proteger governadores.
e apresentou à comissão vídeos em que o infectologista Davi Uip e vários governadores falam sobre a disponibilização de cloroquina para os hospitais. O relator e os membros da oposição já têm, como Vossa Excelência percebe, uma sentença debaixo do braço. E tentam pregar uma narrativa para confundir a cabeça da população. A de que a cloroquina é que é perigosa e mata. Até esqueceram o vírus. E que, se não foi o Bolsonaro que inventou o coronavírus, teria inventado a hidroxicloroquina. E também espalhou para o mundo. Porque muitos países usaram e ainda usam esse medicamento, inclusive a China, segundo matéria da Folha e UOL, de 21 de agosto de 2020. O relator disse ontem, essa CPI não está investigando quem usou, quem receitou, quem distribuiu. Vocês percebem a intenção? Enquadrar o presidente Bolsonaro e proteger os governadores. Por quê? Porque foram quem distribuiu. E não estou dizendo que eles cometeram crimes. Não, senhor. Estavam tentando salvar vidas com os meios disponíveis. Parlamentares de oposição reagiram e reclamaram da exposição de vídeos que foram gravados no início da pandemia, quando as pesquisas ainda não mostravam a ineficácia do medicamento. A ciência é uma coisa que ela evolui. E protocolos são assinados em grandes revistas de especialistas mensalmente, anualmente. Isso aí foi em março de 2020. Em março de 2020, se eu tivesse contraído Covid, eu tomaria também cloroquina. O vídeo que o senador Marcos Rogério apresentou data de abril de 2020. Presidente, quando naquele tempo o mundo inteiro estava, inclusive, com o olhar voltado para a cloroquina. Só que a ciência evoluiu. Lá atrás, no início da pandemia. Só que depois a ciência evoluiu e todas as demais pessoas viram que não tinham eficiência. A sessão teve que ser interrompida alguns minutos para os ânimos se acalmarem. Parlamentares governistas mais uma vez bateram na tecla dos recursos repassados a estados e municípios. A missão de prover recursos para estados e municípios de forma tempestiva e na quantidade suficiente para o emprego, ela foi cumprida. Isso eu não vi ninguém discutir aqui em nenhum momento. O governo cumpriu essa missão. Em 3 semanas aqui, o presidente marcou para quarta-feira a análise de requerimentos para a gente chamar gestores municipais, estaduais, entidades que possam nos ajudar a esclarecer. Vamos ver. O Brasil aguarda essa quarta-feira que vem. Pazuello foi cobrado mais uma vez também sobre o atraso na compra de vacinas. Não houve logística, não houve estratégia. Vacinas que eram para o Amazonas foram parar no Amapá. Foi um avião vazio para a Índia buscar, não sei se IFA ou se vacinas prontas, e voltou vazio. Faltou tudo.